O significado do filme Autor Orfeus para ler 4 minutos publicado 20.04. 2021 atualizado 20.04. 2021 O thriller psicológico O Jogo foi dirigido por David Fincher em 1997. O tema principal do filme são os jogos em uma realidade alternativa. O mundo real e usado como uma plataforma para esse hobby. O filme The Game é a história de um banqueiro que possui uma enorme fortuna. Mas uma vez o herói do filme quis se afastar da realidade monótona. Só que ele escolheu um caminho não muito correto para isso. Vamos tentar entender que significado está embutido no filme The Game. Apesar de todos os benefícios materiais, Nicholas Van Orton é constantemente visitado por pensamentos infelizes. O passado difícil não abandona o personagem. Ele vive uma existência entediante e sem emoção. Seu irmão percebe o estado em que ele se encontra. Então, ele decide ajudá-lo. Conrad oferece ao banqueiro que tente sua sorte em um jogo específico. Só que os personagens não presumiram que esse hobby inofensivo à primeira vista mudaria radicalmente a vida do protagonista. Sua existência monótona se tornou mais parecida com o caos. Se o banqueiro não quiser perder tudo o que tem, ele deve tentar sair dessa situação. Os problemas que os criadores do filme The Game abordaram em seu trabalho em 1997 ainda são relevantes hoje. Algumas pessoas tentam escapar de sua solidão. O mundo real não lhes serve mais. Elas estão cansadas de incertezas, injustiças, dificuldades e provações. E, para isso, entram de cabeça nos jogos. Elas mergulham no mundo virtual. Com o tempo, a pessoa começa a perder o controle sobre sua vida. As redes sociais e os jogos atraem toda a atenção dos personagens. Eles ainda não perceberam que alguém começa a manipulá-los habilmente. Falsificações e enganos se tornam a norma. Parece que a vida do protagonista do filme The Game está se desenvolvendo muito bem. Uma família atenciosa, uma grande fortuna, um emprego que traz satisfação. Só que sua existência é desprovida de cores vivas. O irmão do personagem percebeu que o banqueiro precisa de uma sacudida. Ele precisa se dar conta de que não pode continuar assim. Ele precisa começar a viver, não a existir. Foi extremamente difícil fazer isso sem ajuda. Se a vida não traz alegria, se tão vazia e entediante, ela deve ser transformada em um jogo de sobrevivência. Não há outra maneira de preencher sua existência com significado? Por que uma pessoa não pode tornar sua vida interessante e brilhante por conta própria? Os criadores do filme The Game tentaram responder a essas perguntas. O significado do filme é que é extremamente difícil para uma pessoa viver uma vida real. Nas telas de TV, nas páginas de livros e jornais, nas redes sociais, as pessoas aprendem que devem estabelecer metas ambiciosas, desenvolver planos grandiosos e fazer de tudo para obter sucesso. Caso contrário, uma pessoa pode ser classificada com segurança como perdedora. Somente na busca de riqueza material, de reconhecimento público, as pessoas se esquecem de simplesmente viver. Elas estão sempre correndo para algum lugar, apressadas. É necessário priorizar, definir tarefas, preparar soluções. Os assuntos rotineiros do cotidiano também não deixam de ser tratados. E como se a pessoa estivesse correndo em círculo, percebendo que não consegue lidar com todos os problemas. As pessoas se esquecem de ouvir a si mesmas e seus desejos. Algumas pessoas se esqueceram de sonhar. Sua vida se assemelha mais a uma rotina definida e bem lubrificada. Não é permitido dar um passo para a direita ou para a esquerda. As pessoas existem de acordo com um algoritmo pré-planejado. Só que isso nem sempre é o que a pessoa precisa. Nem mesmo a pessoa, mas sua personalidade interior. Maltratada, presa, sem voz. E esquecida. Só que essa personalidade interior não dá descanso ao homem. Ela tenta sair de tempos em tempos. E por isso que ela está associada a uma sensação inexplicável de grande insatisfação. E por isso que a pessoa muitas vezes sente um desejo insaciável. O multimilionário do filme O Jogo relembra eventos trágicos de seu passado. Seu pai cometeu suicídio. Ele não conseguia mais lidar com suas emoções e pensamentos obsessivos. E o banqueiro teme que um dia repita o destino de seu pai.
A imagem do personagem principal provoca sentimentos duplos no público. Por um lado, o herói da fita é um banqueiro duro, com princípios e determinado, que conseguiu ganhar uma enorme fortuna. Mas ele também é um homem completamente solitário. Com o tempo, ele percebe que não tem ninguém a quem possa confiar seus segredos e confidências. O banqueiro tem apenas um hobby: ler as notícias financeiras diárias. Ele tem apenas um parente, seu irmão, que atrai o banqueiro para um jogo peculiar. Depois de assistir ao filme, todo espectador deve pensar sobre sua existência. Será que a vida humana não é irreal, desprovida de significado e alegria? Ou, ao contrário, a existência das pessoas é repleta de momentos brilhantes e extremamente reais? Essa pergunta deve ser respondida por cada pessoa de forma independente, pois todos têm o direito de escolher. As pessoas não devem viver apenas o tempo que lhes é dado. É importante viver, viver. Tentar, cometer erros, levantar-se e tentar novamente. Mas nunca parar e nunca parar de se mover. Admin